Senador Roberto Cavalcante, o senhor teve a coragem de bater de frente com as poderosas, vou colocar assim, marcas de cartões de crédito, ou seja, bateu de frente nos juros dos cartões de crédito, porque até agora o que o brasileiro sabe é que esses juros são diferentes, são os mais altos. Agora nunca realmente foi dada uma explicação ao povo brasileiro. Do que se trata então essa sua cobrança? Eu diria que eu não bati de frente, porque quando eu bato de frente, bato mesmo. Então ainda não bati. Por enquanto estou na fase do aconselhamento. Na verdade, eu estou ao lado do público. Isso. Eu estou ao lado do consumidor, estou ao lado do lojista. Isso. O universo do lojista é maior do que o universo até dos proprietários os gestores dos cartões de crédito. Muito maior. Não é verdade? O maior respeito a esses cartões, porém existe uma identificação de uma concentração que é perniciosa, cria um duopólio, que são duas empresas que detêm mais de 80% do mercado brasileiro. Isso não faz bem. E isso permite com a conivência do governo federal, porque há uma cumplicidade, o Banco Central poderia atuar de forma diferente, há uma conivência. As taxas cobradas são extremamente assustadoras e a imposição de comissões, vamos dizer, um lojista vende um produto, ele tem em média que pagar 5% daquele produto, daquela venda ao cartão. Os cartões cobram dos usuários uma mensalidade, uma anuidade que também é assustadora. Imagine os milhões e milhões de brasileiros que têm cartões, e cobra 40, outro cobra 30, outro cobra 20, outro cobra X por ano, multiplicado pelo número de cartões, são milhões e milhões de reais que são embolsados por essas companhias. A taxa de financiamento é até anexo aos cartões. Toda vez que se recebe um recibo de vencimento, se recebe uma série de instruções para induzir ao parcelamento. Dizendo, parcela em 10 vezes, parcela em 5 vezes, tal. Só que não explica que ali é uma tentação e dentro do brasileiro que tem pouco dinheiro, ele fica induzido. Ele pensa até que faz parte do cartão, aquele parcelamento. Pensa que é um presente do cartão. Pensa que é um presente, só que é um presente, não é nem de grego, é pior do que é presente de grego. É verdade. É pior do que o cavalo de Troia. Aquele juro ali no mundo, sem dúvida, é o maior juro praticado no mundo, é o juro que o cartão brasileiro cobra. Então é sobre isso que nós vamos bater de frente. Por enquanto nós estamos ainda numa fase de pré-aquecimento e de conscientização. Tenho certeza que o Banco Central está atento e vou visitar o Banco Central, vou visitar o ministro Guido Mantega para que o Brasil acorde no sentido de que isso não seja permitido e que haja uma redistribuição de atividades e que haja um patrulhamento. Eu sou da iniciativa privada, sou contra tabelamento de juros, de preço, eu sou favorável à iniciativa privada. Agora, na hora que existe um atentado contra a população brasileira, que é o juro praticado pelos cartões de crédito, o lojista recebe também com prazo de 30 dias após efetuar sua venda ou prestar contas ao cartão. 30 dias, nesses 30 dias exige a necessidade da realimentação do capital de giro do lojista. Isso. O lojista fica tendo que bancar com o seu próprio capital, ou então vai recorrer a outro banco para buscar capital de giro, para repor o seu giro, tendo em vista que não há uma reposição imediata. Então, uma série de fatores que danificam o lojista e danificam principalmente ao consumidor. Foi por isso que eu estou me aproximando para cordatamente resolver o problema, e se não houver condição, vamos todo dia para a tribuna para cobrar uma decisão do governo. Muito bom, assunto seríssimo e de total interesse do povo brasileiro. Senador, projeto de isenção de IPI sobre aquisição de veículos destinados ao transporte escolar. Do que se trata? Basicamente, esse é um projeto em parceria com o senador Cristóvão Buarque, que é um senador muito preocupado com a educação, muito competente, muito atuante, e por coincidência meu amigo de mais de 40 anos. E esse projeto visa, da mesma forma que existem as isenções para o taxista, estender essa isenção para essas vans que fazem o transporte escolar. O que nós assistimos no Nordeste, na Paraíba, vários e vários casos, são acidentes fatais com estudantes, principalmente no interior. O interior depende do transporte escolar.
Na capital ainda tem uma condição de um transporte coletivo, tal, mas o estudante no interior, ele depende fundamentalmente do transporte escolar. Existe recurso do governo federal para esse transporte, e esse transporte é feito de forma extremamente indevida. Carros velhos, caminhões como aquelas pau de arara, na verdade, terrível, ou situações piores. Então esse projeto visa incentivar a aquisição desses veículos por parte das prefeituras, do governo estaduais, do Distrito Federal ou de entidades sem fins lucrativos. Faz com que o preço significativamente seja mais baixo, com isso permitirá que haja uma renovação da frota e o estudante em todo o estado tenha uma qualidade de transporte escolar eficiente. Esse é o foco de visão e, graças a Deus, o projeto está muito bem, foi aprovado na nossa comissão e deverá ir a plenário, e sem dúvida, como se trata de uma causa muito justa, ele vai passar no plenário. E nós esperamos que o governo Lula, que é um governo extremamente sensível e sabendo que o impacto sobre a economia é diminuto, não é representativo, e que os beneficiários serão os municípios e os estados, que muitas vezes quando se isenta um determinado veículo, se critica de que há uma suposta perda de arrecadação por parte do IPI e que gera o fundo de participação do município, gera o fundo de participação dos estados. Nesse caso, os beneficiários serão os municípios e os estados. Então, você tira num bolso e alimenta pelo outro, então não há dano. Extraordinário. Notícia também extraordinária do helicóptero, então, que finalmente chega, me parece que para a PRF, e com o trabalho do senador Roberto Cavalcante. Vamos falar desse helicóptero que é tão bem-vindo. Isso é um fato extremamente novo, extremamente recente. Terça-feira passada eu recebi uma comissão do Jeep Clube que tinha tido a informação por parte da Polícia Rodoviária Federal que nós tínhamos perdido efetivamente o helicóptero. O nosso helicóptero ia fazer determinadas atividades em outros estados, esteve em Santa Catarina por ocasião daquelas enchentes de Santa Catarina, mas dessa vez não, o helicóptero nos deixou em definitivo. Então a Paraíba perdia. E um equipamento como o helicóptero é um equipamento extremamente importante para a vida humana. Há inclusive um convênio entre o SAMU e a Polícia Rodoviária Federal para o atendimento dos acidentes nas estradas. A Paraíba é um estado que tem uma distância muito grande entre Cabedelo, por exemplo, e Cajazeira, entre o extremo, mais de 500 quilômetros. Então, um acidente rodoviário é impossível resgatar num veículo convencional. Um incêndio num prédio, graças a Deus, nós nunca tivemos, mas um incêndio num prédio na Paraíba, acima de 4, 5 andares, é impossível chegar com aquele tipo de escada que o Corpo de Bombeiros tem. Então, nós temos que ter, é estratégico, extremamente necessário, nós temos um helicóptero atendendo a Paraíba. E nós ficaríamos sem helicóptero. Eu tive a oportunidade de, no dia seguinte, estar em Brasília, tive a sensibilidade do ministro Tasso Genro de entender o problema. Ele até era o beneficiário do helicóptero, ele é candidato ao governo do Rio Grande do Sul. O helicóptero vai para o Rio Grande do Sul. Acho que ele até ficou um pouco encabulado de legislar em causa própria. E com a sensibilidade do ministro, ele me assegurou que será de imediato recolocado um helicóptero novo. Existe a disponibilidade financeira e existe a disponibilidade do equipamento. Esse é um equipamento importado que não é fácil trazer, mas já está no Brasil o helicóptero e o ministro se comprometeu de imediato entregar esse helicóptero para a Paraíba. Fiz com que, no mesmo momento, ele comunicasse o fato ao governador José Maranhão para ter um testemunho, porque muitas vezes numa audiência como essa ou num encontro como esse, a coisa não evolui. Ele fez a comunicação ao diretor-geral da Polícia Rodoviária, que é o Dr. Hélio, e eu acredito que nós possamos, em poucos dias, termos de volta um helicóptero, dessa vez de 0 quilômetro, para atender. E peço à Paraíba, à comunidade, aos paraibanos, à classe política da Paraíba, que agora nós possamos dar as mãos e fazer com que esse helicóptero lá na frente não seja tirado novamente. Porque existem poucos, existem menos de 15 helicópteros no Brasil todo. Todo mundo quer. Todo mundo quer. São 27 estados, a queda de braço é grande, mas a Paraíba agora vai ter que sustentar seu helicóptero, não pela asa, porque o helicóptero não tem asa, mas pelo rotor aí, pelas hélices do helicóptero.